nessa altura. E você, Thales, você acha que faz algum sentido convocar esse ato? Que mote deve ser escolhido? Corre o risco de ser um fiasco, como diz aí o Josias? Olha, eu acho que é errado você estabelecer um ato em resposta ao Bolsonaro. É absolutamente errado. Você está dando mais atenção ao ato do Bolsonaro do que. Agora, eu gosto da ideia de um ato contra o golpismo na época do golpe de 64. Então, eu acho que esse ato poderia ser, se ele tivesse sido, primeiro, marcado depois desse julgamento que está ocorrendo no Superior Tribunal Militar sobre o assassinato daquele músico e do captador, porque o Supremo tinha estabelecido uma pena, o Supremo não, a primeira instância tinha estabelecido uma pena alta contra os dois, 28 anos, e agora o Superior Tribunal Militar tá votando lá hoje e está diminuindo a pena. Ao que parece, os dois primeiros votos diminuíram absurdamente a pena. Então, isso daí é um sinal de que, espera aí, como é que estão os militares? Ainda estão com aquele velho pensamento do general Job Lorena de Santana, do Rio Centro, que, que disse que a bomba foi colocada no colo do agente que, na verdade, queria botar uma bomba dentro do Rio Centro contra aquela, 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 aquele ato das esquerdas naquela época, era um ato contra a ditadura. Então, como é que estão os militares? Vamos esperar, era bom esperar esse julgamento para marcar o ato. E se marcasse para a véspera. O golpe foi em 1º de abril, faz o ato para 31 de março. Né? Então, faz o ato para 31 de março e um ato que fique marcadamente contra o golpismo e para pressionar os militares a terem uma atitude diferente. Agora vai ter, hoje, o depoimento do general Freire Gomes, que vamos ver se ele vai ter coragem de contar a verdade do encontro sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro com ele, em que o Bolsonaro apresentou a minuta do golpismo. Então tem que valer a pena. Primeiro, esperar para anunciar esse ato amanhã, depois da decisão do depoimento do próprio Freire Gomes depois de anunciar o ato, amanhã ainda colocá-lo para a véspera do golpe. E aí sim, é um ato contra o golpismo, é um ato para chamar a atenção dos militares para o grave problema que o país viveu por eles terem dado um golpe nas instituições e por eles ou serem omissos ou não. Então, é isso que devia ser, marcar o ato para lá, e não agora para comparar com Bolsonaro. Acho que não está correto isso. Nossa, é muito interessante. As pessoas estão se dividindo aqui e falando: olha, eu acho que tem que ter o ato. Aí outros falam: não, não tem que ir para o ato. Eles não vão para as ruas para falar que eles querem defender a democracia. Eles querem pedir a prisão de Bolsonaro. Isso vai sair, não vai ser bom. Aliás, Otales, quando ele fala, né, que ele convidou Lula, está aguardando a resposta. Você acha que Lula deveria ir num ato como esse? Eu também acho que nesse ato, não. Aliás, também, mesmo que seja um ato contra os militares, contra o golpe militar, o Lula deve ficar fora disso. Ele é presidente da República, ele não tem que se opor aos militares, isso cabe aos movimentos sociais, chamar a atenção dos militares. Olha, o Lula não tem, ele é presidente da República, Vai ter que presidente de todos. Então, ele não tem que se meter nisso. Eu acho que ele não devia ir em nenhum dos dois e deixa quieto. E você, hein, ô Josias, acha que o Lula. Você já falou que esse ato nem deveria acontecer, né? Mas, por exemplo, se o Lula resolve ir, você acha que é um erro, não? Seria um erro por todos os aspectos. Erro, inclusive, porque ele considera um erro, porque ele deu declarações agora, acabou de dar uma entrevista na qual ele disse que não está interessado nesse aniversário de 60 anos do golpe de 1964, né? Nas palavras do Lula, isso faz parte da história,
já causou sofrimento, não vou ficar me remoendo, vou tentar tocar o país. Acho até que ele erra nesse aspecto, porque faz parte da história de fato, mas há muita coisa que está mal explicada na história. Mas essa é a posição dele. Está sendo criticado aí por vítimas da ditadura, parentes que até hoje não encontraram os corpos dos seus entes amados que foram assassinados durante o regime militar, não tiveram nenhum enterro digno. Então, agora, essa é a posição do presidente. Aí ele iria a um ato desse, cujo mote aí está em dúvida, mas parece que é defesa da democracia, aproveitando a passagem do aniversário do golpe, defender a democracia e se contrapor à anistia. São duas pautas muito louváveis. Como disse, é como defender chopp gelado e pizza quente, né? Agora, não faz nexo o ato, porque a comparação vai ser automática, e não faz o menor sentido o presidente ir a um ato como esse, porque ele vai se colocar no epicentro de um evento político no qual ele vai se comparar ao Bolsonaro. Se for uma comparação com mais gente, isso não o exime de governar e entregar serviço. Se for menos gente, aí o vexame é ainda maior e ele se torna alvo do bolsonarismo mais do que